Imagine uma xícara quase cheia de chá. E agora, imagine você pegando o bule para servir mais chá nessa mesma xícara que quase não tem espaço. Logo o líquido vai começar a transbordar, porque aquele recipiente está tão cheio que não sobra nenhum espacinho. E isso não acontece apenas com chás e xícaras, acontece com a gente. Passamos a vida buscando novidades, comemoramos a oportunidade de encontrar o novo a cada virada de ano, mas nem sempre deixamos espaço para o novo entrar. Em um dado momento, é preciso revisar nossas relações, sejam elas amorosas, familiares, amizades ou de trabalho. Às vezes, alguns desses relacionamentos começam a se exceder em nossas vidas e talvez seja a hora de encerrar o ciclo. Não existe fórmula para evitar conflitos com as pessoas com as quais nos relacionamos. Tampouco existe qualquer garantia de durabilidade. Terminar relações é uma das coisas mais difíceis da vida adulta, mas fazer isso com dignidade é uma forma de respeitar a si mesmo e ao seu processo de evolução. Frida Kahlo disse: "Onde não puderes amar, não se demore", mas às vezes apenas o amor não basta. Talvez agora, quase 70 anos após a morte da artista, após Revolução Sexual e Revolução Feminista, passamos a completar: não permaneça onde não puder ser você mesma, onde não se sinta respeitada, onde não se sinta olhada e reconhecida. Encerrar ciclos e processos dói e pode sim causar tristeza e frustração para outras pessoas. Mas muitas vezes é a atitude de maior sinceridade e lealdade a si mesmo que se pode ter. Por isso, se terminar uma relação for a melhor forma de realmente seguir em frente, que assim seja. Hoje queremos refletir sobre o que fazer para não precisarmos transbordar nossas xícaras para perceber os sinais de alerta e entender que quando acaba o espaço, a melhor saída é a porta da frente. Vamos conversar? É uma conversa. São devaneios. São problematizações. São banalidades. São tentativas de fazer uma travessia mais leve. E também mais atenta. Eu sou a Flor Reis. E eu sou a Thay Pascoal. E esse é o Convite para Ser Adulto. Oi, gente! Tudo bom com vocês? Hoje, como vocês já perceberam, a gente vai falar de finais de ciclos e finais de processos. Antes da gente falar desse tema, eu queria fazer um parêntese e falar de uma porta que a gente está abrindo nesse momento. A gente já falou disso no episódio passado, mas vale lembrar, a gente está iniciando um financiamento coletivo na plataforma Apoia-se para você poder ser assinante mensal do podcast. As assinaturas são em valores bem baixos, a partir de R$10, e todos os assinantes recebem algum tipo de recompensa. Tem uma newsletter que a gente está produzindo, a gente está escrevendo e convidando pessoas para escrever com a gente. Escrever é uma coisa que a gente adora, está sendo muito legal. Tem uns outros mimos, umas outras lembrancinhas que a gente envia por correio, uns marcadores de página, cartão postal, umas coisas que estão muito lindas. Enfim, todos os nossos assinantes recebem recompensas e nos ajudam muito a manter esse projeto vivo, a crescer esse projeto, a remunerar as pessoas que trabalham com a gente, chamar mais gente para participar e para trabalhar com a gente, para conversar, enfim, dar voz a mais vozes. Se você gosta do nosso trabalho, se você gosta do nosso conteúdo, considere nos apoiar, porque é muito importante e é muito legal apoiar os projetos que a gente acredita, né? É isso, e muito obrigada aos nossos primeiros assinantes que já começaram a chegar e demonstrar o apoio. Está sendo muito legal para a gente ver. Tá lindo, gente. Obrigada que vocês demais. Estão participando e fazendo parte, integrando mesmo esse projeto. A gente quer levar muito longe. Eu vi que várias pessoas novas têm chegado até a gente nas últimas semanas, 2021, aí trazendo gente nova. Então sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas. Eu e a Flor, a gente gosta de fazer esse programa porque é uma delícia. Ele era um projeto que a gente tinha muita vontade de escrever, de colocar nossas ideias no mundo, mas ele era finito e a gente acabou tornando ele aí por prazo indeterminado, e está sendo muito legal e tem muito uma intenção colaborativa, né? Não é a gente abrir o microfone aqui e falar um monte de coisa e a gente arrasar. É a gente pensar sobre assuntos, refletir sobre ideias e trazer aqui
o nosso ponto de vista, porque é inevitável que a gente fale da nossa perspectiva, mas é para ouvir de vocês também, receber essa troca e reconhecer a nossa tribo. Isso é demais, isso é muito bom. Tem bastante gente que está fazendo parte do nosso grupo do Telegram, nessa tribo já. Então, se você quiser fazer parte da nossa comunidade, encontrem o nosso grupo do Telegram. Dentro do próprio Telegram, é só digitar Comunidade Convite para Ser Adulto. O link está na bio dos nossos Instagrams e do Instagram, @Convite para Ser Adulto. É isso, recados dados. Venham bater mais papo com a gente, venham ampliar essas conversas. E o tema que a gente escolheu para hoje é essa coisa que ninguém gosta muito, que a gente sofre, que é terminar. E daí não é só terminar relações amorosas, né? É terminar tudo. Terminar relações, fazer essa limpeza. E a gente achou que era um tema que combinava bastante com o começo de ano, porque no final do ano a gente promete que a gente vai fazer várias coisas novas e que a gente vai conhecer gente nova e que a gente vai arrasar nas novidades, mas a gente não abre mão de absolutamente nada que tem na nossa vida. A gente não abre mão de nenhuma relação, de nada que nos preenche, nada que nos intoxica e às vezes não tem espaço para que as coisas novas cheguem. Então, se a gente muda tanto ao longo da vida, a gente vai mudando, né? A gente vive muitas encarnações dentro da mesma, não tem como. Não tem como que as relações permaneçam sempre as mesmas. Uma vez eu vi uma coisa bem aleatória, mas eu vi uma entrevista da Glória Maria falando que ela nunca tirava um creme, ela sempre passava, ou uma vitamina. Então ela consumia várias vitaminas, vários cremes a mais, e quando ela conhecia um novo, ela somava. E aí... Que ela nunca sabia qual que era que estava funcionando. Isso, é muito interessante, é uma lógica, assim, ela, assim, vive aí, né? Só se vive uma vez. Mas na vida não dá pra gente ir acumulando. Só acumular, né? Só as vitaminas e os cremes. Não dá pra gente acumular relações, pessoas, trabalhos, amizades, relacionamentos amorosos, família e não se esvaziar nem um pouco. É impossível. Sim. Então a gente veio falar sobre essa parte do ciclo que é o final, né? E eu acho que, para além dessa coisa de a gente precisa se esvaziar, as relações, elas também são entes vivos, né? Uma relação é sempre um ser vivo à parte, assim. E os seres vivos, né, têm o seu ciclo de vida. É natural que uma relação acabe, que uma relação de trabalho acabe, que uma relação de amizade acabe, que uma relação... Até uma relação familiar, porque às vezes a gente tem essa coisa, né, de que família é sagrado, de que você precisa conviver e ter uma relação de amor e de proximidade com todos os seus parentes. Isso aí é utopia. Isso não existe. Mesmo dentro da nossa família, a gente escolhe, em alguma medida, as pessoas que são mais próximas da gente, que a gente tem mais identificação, e as pessoas que são menos próximas. E eu acredito que em todas as relações tá tudo bem, sabe? Acabar. Assim, tô falando, eu acredito... tudo no campo das ideias, porque eu tenho muita dificuldade de fechar portas. Na vida real, assim, esse tema pega pra mim, porque já vou eu me justificar com o meu signo. Eu sou libriana. Eu vou dar uma justificativa aqui pra vocês. Eu vou dar uma justificativa astrológica rapidinho. Librianos não fecham portas, gente. Não cortam pessoas, entendeu? A gente acha que isso é muito pouco diplomático, que não é pra tanto, que aquela pessoa tem tantos valores, que ali na frente, quem sabe vocês se reencontram por outro cenário, de um outro jeito. Então, a gente acha que a gente pode ir só acumulando mesmo relações e pessoas. A gente não fecha a porta, mas tem que fechar. Então, assim, eu vou aqui trabalhar uma dificuldade minha junto com vocês, mas eu acho que é uma dificuldade real de todo mundo, né? A nossa relação apego-desapego é das mais complexas da nossa vida. Com certeza, e eu acho que o nosso objetivo nós passamos aqui umas quase 3 horas em reunião de pauta, porque... Só falando Porque disso. pensamos sobre isso e lembramos de coisas na nossa vida, né? Tanto de portas que fechamos, portas que foram fechadas pra gente, porque tem isso também, né? Tem fechar e ser fechado, né? Tem fechar e ser fechado. É bem diferente. Mas como em momentos que aturamos muitas coisas e não fechamos portas e que nos geraram algum tipo de sofrimento, né? Sim. Então, eu acho que o nosso objetivo é tentar fazer com que a gente saia desse programa pensando em como identificar relações não saudáveis e decidir o que entra e o que fica.
assim, exercendo o nosso direito de... olhando mais para os nossos apegos, né? A gente falou isso, eu acho que nos 2 últimos episódios, assim. O que nos traz muito, muito sofrimento na vida é o apego. É o apego a uma permanência da vida. A gente quer uma estabilidade, a gente quer se agarrar às coisas que um dia foram muito boas, às relações que um dia foram muito boas. E às vezes é em nome do passado, né? E a gente não aceita a impermanência, não aceita que tudo muda, né? Enfim, o apego é uma fonte de dor e de sofrimento imensa, assim. Isso do apego que você está falando tem muito a ver com o que a gente conversou um pouco antes também sobre o saudosismo, né? Sim. Porque às vezes a gente pode ter uma relação que está na nossa vida há muito tempo, há 20 anos, e ela ter se transformado junto com o tempo e tá num outro lugar. Assim como a nossa tem vai chegar em 20 logo mais. Meu Deus. A nossa amizade vai chegar em 20 anos logo mais, e ela não é a mesma, né? Ao longo do tempo, ela é sempre nova, ela se renova. Sempre outra relação, Sempre outra relação. Mas, às vezes, as pessoas tentam reproduzir aquela relação que acontecia há 20 anos atrás, agora. A nostalgia, ela é da natureza humana mesmo, né? Tá na gente, a gente tem uma memória, que a gente acredita piamente na nossa memória, mas a nossa memória é plástica, a gente modifica a nossa memória ao longo do tempo. E o ser humano tem essa tendência de achar que o melhor era antes, um medo de mudança mesmo, né? Até o pensamento político conservador se funda nessa tendência humana de querer as coisas como eram antes. Assim, o slogan do Trump, por exemplo, que era Make America Great Again, isso é uma coisa que tá dentro do instinto humano, que vive na gente. Eu tava vendo um vídeo quando a gente estava pesquisando sobre esse tema, que comenta assim que na história a gente tem, por exemplo, na Revolução Industrial, as pessoas passam a viver nas cidades e em grandes cidades e trabalhar em fábricas, e a gente tem movimentos artísticos que vão olhar para o passado e que vão fazer pinturas rupestres e dizer que bom mesmo era a vida no rural, na Idade Média. Pensa, hoje a gente olha para a Idade Média como a Idade das Trevas, mas as pessoas não sabiam disso. Elas só sabiam que o futuro era assustador. Então, tem muito isso, da gente se assustar com o futuro e da gente querer as coisas como eram antes. Pensa, se a humanidade teve dificuldade de se despedir da Idade Média, a gente vai ter dificuldade de se despedir das coisas. Não adianta. Mas vamos olhar para isso. E vamos olhar... tentando não se deixar levar tanto pela nossa memória plástica, né? De como as coisas era tudo tão maravilhoso naquela relação. Porque depois que termina, a pessoa fica, não, mas era tão bom na verdade, gente. Olha, mas a gente só se lembra das coisas boas. É uma tendência que a gente tem, né? Acho que a gente já falou isso até em algum outro episódio. Que a gente às vezes se apega, fica, né, guardando aquela memória e tal. Eu acho que deve ter sido uma invenção do amor. Ah, sim. Alguma coisa assim. Nosso que amor a gente inventa. Porque não tem como a gente falar de términos e não falar de relacionamentos amorosos, né? A gente deu essa introdução falando de todas as outras coisas, porque relações são muito múltiplas, inclusive dentro do relacionamento amoroso, tem várias outras sub-relações que nascem a partir disso. E porque a gente se relaciona com muitas pessoas por amor, né? Por diferentes tipos de amor, mas assim, muitas das nossas relações envolvem amores. Com tudo isso, a gente não quer dizer assim, vamos sair metendo louco, entendeu? Vamos acabar nossos relacionamentos, vou terminar umas 4 amizades quando eu terminar esse episódio. Porque não é assim. Mas é a proposta mesmo de reavaliação para tentar identificar se tem alguma relação não saudável. Eu escutei algumas coisas assim esses dias para relembrar alguns materiais que eu já tinha visto falando sobre isso. E... às vezes a gente sente os sinais, né? A gente vai sentindo os sinais de que aquela relação não nos agrada. Ou de que aquela relação pode... nossa, isso aqui vai me dar um problema. Isso aqui não tá legal. Só que a gente passa por cima, às vezes, dessa intuição. Fala, não, eu tô sendo noiada, eu não queria, né? Não quero me abrir para um novo amor ou para uma nova amizade. E daí, de repente, passa um tempo e dá uma merda. E você se chateia e você tal. Fica, puta, eu sabia que ia dar essa merda. Então, eu acho que a gente tem que começar a ouvir os nossos sinais. Os sinais da nossa intuição. Os sinais do nosso corpo. Sabe? Às vezes a gente chega num tal ponto
De E daí, esgotamento, de esgotamento, que você escuta a voz daquela pessoa e dentro de você, assim, você Que sente aquilo já fica pesado, que a voz daquela isso. pessoa já é pesada pra você. Que retrai, assim, que te dá aquele arrepio. Você fala, ou a pessoa fala, você fala, tá bom, fala. Eu sou muito assim. Eu percebo que eu tô com ranço da pessoa. Quando eu olho, eu falo assim, fala, vai lá logo, não sei o quê. Não quero ouvir. Quando você começa a sentir essa impaciência, talvez é que a tua xícara esteja ficando muito cheia, né? Você já não tá conseguindo mais tolerar aquela pessoa na tua vida. E não quer dizer também para sempre, né? Quer dizer, naquele formato que vocês estão hoje, que às vezes pode estar sendo demais. Então, eu acho que o nosso objetivo não é que todo mundo saia terminando as relações, mas que saia pensando sobre a saúde dessas relações, o quanto essas relações fazem bem. Porque uma pessoa como um amigo, né? Imagina, mais uma justificativa astrológica nesse episódio, ouvintes. Eu tenho Sol na casa 11. Eu sou uma pessoa dos amigos. A amizade é muito importante para mim, da coletividade, tarará. Então, às vezes eu demoro para parar e olhar uma relação de amizade e falar, Mas essa aqui pontual, né? isso aqui não tá tão legal, porque, pô, mas a amizade é um negócio tão bom, vamos lá, amizade é sempre positivo, e não é, Às né? vezes não é. E a mesma coisa pra amor. Ai, mas assim, estamos numa quarentena, o que eu vou fazer sozinho? O que eu vou fazer sozinha, sem uma pessoa? Então eu nem vou olhar, que eu não suporto mais estar na mesma sala que esse meu parceiro, que essa minha parceira. Porque isso é real, né? Às vezes a gente chega em alguns pontos de exaustão que a gente não quer mais estar no mesmo ambiente que aquela pessoa, e aí às vezes a gente continua namorando aquela pessoa, a gente continua sendo amiga daquela pessoa que a gente não suporta mais. Eu acho que as pessoas têm muito um pensamento de tipo assim, mas essa pessoa, ela não é uma pessoa ruim. Mas o meu relacionamento não é tão ruim assim. Mas essa pessoa é boa, eu gosto dela. A gente tem uma relação tão bonita, ela não é Não é abusiva má comigo, pessoa. ela não é má pessoa. Não, isso é uma frase que eu falo muito na vida. Não, fulana não é má pessoa. Não, e assim, o que eu acho que a gente não pensa é que tá tudo bem a pessoa ser uma boa pessoa, mas ela não servir pra você naquele momento, tanto amorosamente ou trabalho. Tá tudo bem aquele trabalho ser um bom trabalho, mas ele não servir pra você naquele momento. Ou aquela amizade, tipo, não é que ela é uma má pessoa, mas é que nesse momento a gente não tá rolando, entendeu? Pode ser por momentos diferentes de vida, pode ser por interesses diferentes, enfim, por N motivos. Às vezes, assim, até em relação de trabalho, a pessoa não aguenta mais, ela tá sofrendo, o corpo dela já deu avisos, porque ela já teve burnout, ela já foi chorar no banheiro, ela já se trancou no carro, já teve falta de ar, mas ela não consegue pedir demissão porque ela não quer parecer ingrata. Mas essa empresa já fez tanto por mim, então eu não quero parecer ingrata, mas meu chefe foi tão bom, ele me acolheu no momento que eu precisava, eu não vou terminar essa relação. E daí a gente fica, né, somatizando e sentindo todas essas coisas de uma relação que já terminou e não consegue se desligar. Sim. Então, se a gente não consegue se desligar de um trabalho, quem dirá de uma relação familiar, que são as pessoas que te acolhem, que te amam ou não. Porque é muito fantasioso a gente achar que todas as famílias são compostas de estruturas feitas de amor e que todas as estruturas familiares são margarinescas e amorosas, e não é assim, né? Não, a realidade é bem diferente disso. Quando a gente pensou em fazer esse episódio, nos veio logo à cabeça uma grande amiga nossa, escorpiana, estudante de psicanálise, maravilhosa, Alessandra Santos. A Ali é maravilhosa. E eu, quando pensei nesse tema de fechar portas, ela logo me veio à cabeça porque eu acho que a relação dela com isso, com os finais, com os fechamentos de ciclo, se dá de uma forma muito, muito bonita, muito intensa, mas muito presente, assim. Eu admiro a forma que ela faz isso. Então a gente chamou ela para participar. Vamos ouvir a Ali. Olá, que delícia de convite. Um convite para ser adulto, da Flor e da Thay, me fez um convite, né, para falar sobre fechar portas. Encerramento de histórias, de ciclos, né, na vida da gente. Eu acho que daqueles grandes, assim, eu tenho essa impressão, assim, que é dos grandes. E a Flor, quando fez o convite, falou porque que ela lembrou de mim. Foi um episódio que a gente estava conversando sobre aniversários. E eu não sei se ela me perguntou, se eu falei, que eu não dava parabéns pro meu ex no aniversário dele, né?
E eu lembro que a Flor falou assim, nossa, aniversário para mim é sagrado. Eu falei, pode ser, mas eu não dou. Para mim, virou a página, acabou, não vou ligar para dar parabéns, não. E não é que seja uma pessoa que eu desgoste, né? Mas porque virou a página, né? E agora a história tem que ser outra, né? A gente tem que partir para outra. Ficar mantendo esse vínculo seria um auto-engano, assim, ou sei lá, uma tentativa de manter alguma coisa viva ali. E quando a gente decide que é para acabar, então vamos acabar logo. Vamos resolver de uma vez. Não que isso seja rápido, né? Nas minhas relações, assim, o que eu costumo fazer quando começa, quando está em processo, é mergulhar, né? Eu mergulho e vivo intensamente aquilo, né? Da melhor forma que eu puder e com a maior intensidade quanto possível, né? Aí o tempo vai passando, as coisas vão se ajeitando, a paixão diminui. É hora da gente descobrir se aquilo vai se transformar numa relação duradoura, que eu acho que é o amor, porque amor eu acho que é construção, é muito trabalho. Isso é aplicável, eu acho que para tudo. Para relacionamento amoroso, para um emprego muito longo, para tudo que demanda amor na vida da gente, né? A profissão, enfim. E aí, com o passar do tempo, pode ser que surja ruído, aquela pulga atrás da orelha começa a surgir. Aí a gente se debate, tenta resolver, traz para o outro, devolve para a gente, vai em busca de solução. E muitas vezes isso não acontece, essa solução não chega, né? Eu lembro de uma da Alma Moral que ele fala disso no casamento, né? Que é muito difícil você manter um casamento por isso, porque o ritmo de passada e de caminhada de um casal é muito diferente. E é difícil quando um sai na frente e muda de rumo ou entra numa rotatória, ele muda de rumo, né? E é difícil dar a mão de novo num caso como esse, né? E o descompasso na caminhada aparece, e o que você vai fazer com aquilo, né? Aí são duas opções. Ou você muda ou a pessoa muda. Você quer mudar? Não, não quer. Você quer seguir por aquele caminho que você escolheu lá na rotatória, né? Lá na encruzilhada. E o outro não quer continuar por aquela. E assim como a gente não quer mudar, tentar mudar o outro também é meio tolice, né? E invasão, né? Em certa medida, invasão desse lugar. Então, nesse tempo, eu acho que eu aprendi que é melhor se despedir, né? É melhor sair do mergulho, voltar à superfície e tentar outros ares, né? Ai, gente, é maravilhoso isso, né? Quanta coisa que ela disse que eu gostaria de comentar, porque é muito real. Eu acho que o que faz a gente ficar em relações muitas vezes é o fato de que a gente não pode conceber machucar tanto aquela pessoa, aquela outra pessoa. A gente constrói ao longo de uma relação um senso de lealdade com o outro, né? Com a pessoa que tá com a gente, de parceria. E aí você pensa, nossa, se eu terminar com essa pessoa agora, vai ser o caos na vida dela, porque ela tem o problema X, ela tem o problema Y, o trabalho dela já tá difícil, ela já tá com a grana faltando. Você conhece os problemas da pessoa que tá do seu lado como ninguém. E você não quer submeter a pessoa mais àquele estresse. Eu conheço, já estive nessa situação e eu conheço muitas pessoas que ficaram em relações por muito tempo, porque se eu terminar com essa pessoa vai ser o caos na vida dela. E aí, quanto a isso, eu penso assim, hoje eu penso assim, número 1, talvez essa pessoa precise desse caos. Talvez seja necessário esse caos na vida dela para ela também sair de uma posição de um acomodamento, ou de ela também acha que que aquilo ali é suficiente, que a vida é aquilo ali, que casamento ou relação, qualquer relação, é difícil mesmo. A gente é que fica fantasiando e achando que as coisas podem ser diferentes, mas a vida real é isso que tá aqui. Talvez a pessoa precise dessa sacudida. E o segundo ponto, que eu acho que é o principal, assim,
talvez não vai ser nem tão caos assim. Você não é assim tão insubstituível na vida de ninguém, entendeu? Ninguém é. Como ninguém é na vida de ninguém. Essa pessoa que vai ser o caos na vida dela, ela vai superar, ela vai conseguir viver sem essa coisa preciosa que é você. Entendeu? Sim. A coisa do amor romântico, né, traz pra gente aquela coisa de, não, mas a gente tem um match que é só nosso. Sim. Entendeu? Que ninguém mais pode ter isso comigo, gente. Estatisticamente é impossível que você só tenha um match com uma pessoa. Não, isso Que não a pessoa existe. seja única pra você, Por entendeu? favor, tem 7 bilhões de pessoas no mundo. Eu falo isso faz pelo menos uns 4 anos na orelha dos meus amigos. Tem 7 bilhões de pessoas no mundo. Não tem vacina pra tanta gente? Você acha que, né? Você Não. acha que não tem opção? Tem gente demais, né? Não, e tem opção pra você e tem opção pro outro, né? E esse negócio da gente ficar numa relação porque você não pode submeter a outra pessoa ao estresse de um término, você não tá fazendo favor nenhum pra aquela pessoa também. É verdade. E isso é que a Ali fala assim, não, eu não desgosto da pessoa, mas eu não quero mais ter contato. Sim. E eu acho beleza. Não desgostar é o objetivo, a gente não quer desgostar das pessoas, mas eu acho que tá tudo bem se a gente desgostar também. Sim. Entendeu? Às vezes, a pessoa passa por cima de você, atrapalha a tua vida, te prejudica, entendeu? De várias formas, e aí você desgosta da pessoa. Fazer o quê? Tava conversando com a Flor, falei que esse áudio da Ali me remeteu. Quando eu me separei, eu passei por uma situação super complicada e difícil e tal, e fui, assim, me apeguei um pouquinho lá no espiritismo, sempre gostei, frequentei já várias religiões e, me identifiquei com o espiritismo, vou lá. Só que eu me sentia tão pressionada a perdoar, porque o espiritismo kardecista e tal tem muito perdão, tem muita caridade, a gente falou sobre isso, né, abnegação. E aí eu tava num momento que eu não tinha condições nenhuma de perdoar outra pessoa, né, de perdoar outras pessoas, porque uma relação a dois nunca só envolvem 2 pessoas. Quando ela se rompe, outras relações... outras sub-relações vão se rompendo. Se rompem. Porque o tempo que você está com uma pessoa, você se relaciona com aquela família. O tempo que você está com a pessoa, você se relaciona com grupos de amigos diferentes, frequenta lugares que talvez você deixe de frequentar quando uma relação acaba. Então, assim, às vezes, quando você está se sentindo magoado, quando você está machucado, quando a pessoa foi, vamos falar a verdade, canalha com você, sacana com você, mau caráter com você, tem o direito de desgostar. Sim. Sabe? Então, sair um pouco dessa coisa religiosa de que, tipo, a gente tem que perdoar tudo, que o perdão é muito importante. O perdão é muito importante pra você. Mas se você não tem condições de perdoar e você achar que você não é uma pessoa boa porque você não consegue perdoar, você tá fazendo mal pra você. Então, assim, dá pra desgostar das pessoas. Tem o direito de desgostar. E tem o direito de terminar a relação sem desgostar também, né? Como a gente falou ali. Totalmente. Não é só de amor que é feita a relação. Sim. De jeito nenhum. Tem o direito. Você falou a coisa de... tem o direito de desgostar, e eu acho que também às vezes a forma mais corajosa de você sair de uma relação é você aceitar que a outra pessoa vai te odiar um pouquinho, sabe? Que pelo menos por um tempo ela vai ficar puta com você porque você terminou com ela. Porque você não podia ter feito aquela palhaçada com ela. Porque como assim que você desistiu daquele relacionamento? É óbvio que a pessoa vai ficar puta. E o mesmo acontece quando é o contrário, né? Sim. Quando então tudo bem, mas você vai ter que aceitar que aquela pessoa vai te odiar por um tempo. Que, assim, se Deus quiser, lá na frente ela vai esquecer que ela te odiou, mas você vai ter que bancar, sabe? Porque você também submeter a outra pessoa a uma relação morna a vida toda, que favor que você tá fazendo? Não só morna, mas às vezes é uma relação que a mistura das 2 pessoas não é uma mistura legal. Sim. Às vezes a pessoa é boa para outras pessoas, mas com aquela pessoa liga nos gatilhos, né? Triga, né? Assim, faz o clique dos gatilhos que despertam o pior um no outro. E isso não é uma coisa incomum da gente ver. A gente vê pessoas maravilhosas que se relacionam e no relacionamento não são legais umas com as outras. Quem nunca passou por isso, que atire a primeira pedra. Todo mundo. Porque eu acho que depois dos 30 todo mundo tem um telhadinho
olhinho de vidro aí já de ter encontrado uma sarna na tua vida, que é uma pessoa que desperta o teu pior, entendeu? Isso não significa que não tenha amor naquela relação. Isso não significa que você não seja apaixonado, que você não queira, porque às vezes você quer ficar com aquela pessoa, mas na prática é insustentável e chega a ser perigoso, né? Em alguns casos onde a gente conversou muito também, eu e a Flor aqui, sobre relações tóxicas e não tóxicas e o quanto isso ficou banalizado, né? Sim. Porque agora a pessoa banalização do tóxico. Assim, se a Flor chegar aqui na minha casa pra gravar e virar pra mim e falar uma coisa que eu não gosto, eu falo assim, eu não quero mais encontrar com a Flor porque ela é muito tóxica. Mas eu que não tava afim de ouvir umas verdades ou de ouvir uma coisa que ela tinha pra me falar. Isso não significa que ela falou isso de forma tóxica, que isso vai me contaminar e eu vou, enfim, morrer por causa disso. Agora que existem relações que são extremamente tóxicas, sim. Eu tava ouvindo a Madama Bruna, pra quem é das internets aí conhece, Madama Bruna, num episódio do Bom de Óbvios que eu vou indicar lá no final, e ela fala um negócio. E daí isso não é só para casal, mas falando da toxicidade das pessoas. Que para ela o limite, o que ela não curte, pessoas que ela não gosta de estar perto, são aquelas pessoas que colocam todo mundo que tá à volta dela, em volta do problema dela. Aquela pessoa que reclama demais, porque reclamar todo mundo reclama. Inclusive... É saudável. A gente se conecta na reclamação, né? O que é uma coisa que chega a ser perigosa. Sim, quando se conectar no ódio, né? A gente fica mais próximo das pessoas que odeiam as mesmas coisas que a gente. O inimigo comum é maravilhoso para conectar as pessoas. Então a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Mas aquela pessoa que chega nos ambientes... tá com aquela nuvenzinha cinza em cima da cabeça. Quando você vê, tem uma pessoa ali tentando cancelar o cartão daquela pessoa porque aquela pessoa tá com problema, mas ela chegou lá e chorou tanto que alguém vai resolver a vida dela. A outra pessoa tá indo buscar mudança na casa do ex, porque aquela pessoa não consegue fazer a mudança sozinha. A outra pessoa tá, emprestando dinheiro e 4 estão paradas assistindo a outra contar problema. Entendeu? Eu acho que existem pessoas que vêm pra nossa vida que sugam essa energia. E como a gente se conecta na reclamação, é do ser humano, a gente bobeou, dançou, minha filha. Você tá cancelando o cartão de gente que você nem tá, assim, você nem sabe por quê. A gente se envolve em relações muito porque a gente se coloca nessa posição de cuidar do outro, né? Eu fiquei pensando numa coisa que eu falei, eu preciso falar no podcast, porque eu tenho certeza que tem muita gente que tá desse lado do espectro, como eu também me sinto. Que são pessoas, assim, que na infância, ao lidar com os conflitos que estavam em volta dela, a posição que ela tomava era uma posição de obediência, sabe? Ela foi percebendo nos conflitos que se colocavam em volta dela, entre os adultos, enfim, entre quem fosse que estivesse à volta dela. Se ela se colocasse numa posição de obediência, de ser uma boa criança, de resolver aquele problema, de cuidar daquela pessoa, ela tinha melhores resultados, assim, ela era acolhida de uma determinada forma. Então a gente internaliza essa necessidade de obedecer e de ser gentil e de ser bom e de se adequar a um cenário, de se adequar a uma família, de não dar trabalho. E aí a gente vai ficando, na vida adulta, a gente vai repetindo essas dinâmicas de obediência. E aí a gente tem muito mais chance de cair numa relação abusiva, de cair não só numa relação amorosa abusiva, mas numa relação de você se colocar numa posição de subserviência, de servilidade, enfim. E muitas vezes a gente tá muito insatisfeito numa relação de trabalho ou amorosa ou de amizade, e a gente se convence de que a gente que é muito difícil. Não, mas eu sou tão difícil que o fulano, ele corta um dobrado comigo porque eu sou chata, porque eu sou difícil. Gente, sim, claro, chatos somos todos em alguma medida. Mas a gente se coloca muito nessa posição, assim, de não, mas sou eu que nunca tô satisfeito, sou eu que quero demais da vida, vida real é isso aqui, vida real é conflito. Sim, vida real é conflito. Mas quando fica uma vozinha na tua cabeça o tempo todo dizendo, será que eu tô será que esse caminho não tá difícil demais pra mim? Será que eu não consigo um outro trabalho que me custe menos, uma outra relação amorosa que me custe menos, um outro grupo de amigos que me demande menos? Essa vozinha na sua cabeça, ela não vai calar a boca. Ela não vai ficar quieta. Então, se ela te acompanha há muito tempo, talvez seja mesmo a hora de fechar essa porta. E de pensar que ainda que você seja muito difícil, essa porta aberta tá sendo muito difícil pra você. Talvez em outra relação você vá ser menos difícil. Pode acontecer? Acontece. Muito. Porque assim, eu sou uma pessoa, você é uma pessoa e a gente, né, junto
é uma terceira coisa, né? A relação é da conexão das duas partes. Então é isso, assim, a pessoa não é uma pessoa. Às vezes a pessoa até muito boa. Esse negócio de servir é uma coisa que eu também me identifico muito, porque eu também sou uma pessoa que serve, né? Eu também sou uma pessoa que presta esse serviço para as pessoas. Mas o que acontece, eu vejo, quando a gente se relaciona dessa forma, às vezes a gente espera muito do outro, né? Quem serve, às vezes espera que o outro retribua, e o outro não vai retribuir, entendeu? E daí isso é a chave para nossa frustração dentro da relação. E não só da relação amorosa. Quando a gente faz demais esperando que a outra pessoa dê em troca, às vezes ela não tem aquilo para dar em troca na medida que a gente espera. Então, tá nesse lugar da pessoa que também está nas relações prestando um serviço, é uma coisa que a gente tem que fazer essa própria autocrítica, porque muitas vezes parece que é uma benevolência quando a gente está prestando um serviço para alguém, quando a gente está fazendo aquilo. E não é né? altruísmo puro. Não você tá se é. colocando nesse lugar porque é onde você se sente seguro. E isso te dá segurança quando você está servindo o outro, que você vai ter uma retribuição, ou que você vai ser bem visto, ou que a pessoa vai gostar mais de você por isso. É uma coisa que eu tenho aprendido bem recentemente, está fazendo parte do meu atual processo. É não ficar me colocando nessa posição sempre de ser muito querida, muito legal. Muito resolvedora. Muito resolvedora. Eu sou muito resolvedora. Resolvedora é uma palavra que minha psicóloga já mandou cortar do meu vocabulário faz uns 2 anos, então eu já não falo mais. Mas uma pessoa que entendeu, muito indispensável, muito Sim. bem vista, porque faz as coisas. Mas Porque a gente se coloca numa posição de não ter direito de fechar a porta depois, né? total. Mas Você fala, essa pessoa tá aqui escorada em mim. Se eu fechar essa porta, ela vai cair. Entendeu? Mas não era pra essa pessoa escorar em você. Isso. Foi você que deixou. Isso. E tem o outro lado também, que se você presta serviço demais, se você atende demais a outra pessoa, a pessoa também se sufoca. Sim. Então, não é porque você tá fazendo algo legal. Ai, trouxe almoço pra você hoje. Nossa, que legal, muito obrigada. Trouxe almoço pra você hoje. Trouxe almoço pra você hoje. De repente, quando você vê a outra pessoa, ela vai ter que entrar no teu ritmo de horário, no ritmo do teu almoço, e ela nem queria aquilo. Nunca pediu, nunca pensou, entendeu? E aí a outra pessoa fala, pô, mas tá me sufocando. Daí você vai falar, nossa, que ingratidão. E na verdade não é uma ingratidão, ela não queria aquilo. Isso pode sufocar os outros. Então, não existe um lado que é melhor nas relações, né? Não é porque a pessoa que tá prestando um serviço que ela é melhor. Não é porque a outra pessoa não é porque a pessoa fala também pra outra que eu não quero isso, ou eu cansei dessa amizade, Que ela é ou, pior, né? ou eu cansei dessa relação, que ela é uma pessoa ruim, né? Porque tem muita gente que vive sonso pelo mundo. Ah, imagina, eu não tô vendo nada, nananã. E vive essa vida aí sendo sonso, passando pra lá e pra cá, e também isso não é legal também. Não resolve, né? Agora, isso não significa que é fácil, né? Não é fácil, não. E assim como o mergulho é profundo, o luto também é, né? Talvez quando eu tomo a decisão do rompimento, talvez não. Normalmente, quando eu tomo uma decisão de rompimento, seja em qualquer aspecto da minha vida, eu já dei todas as oportunidades, eu já dei todas as chances, eu cheguei num ponto que eu tô enjoada. Sabe quando você pega abuso do negócio? E aí fica mais fácil, eu acho, de eu fechar a porta atrás de mim, né? Isso não significa que não tenha luto. Talvez essa forçação que eu faço de chance e de viver o negócio até o último instante, ele resolva antecipadamente algumas fases do luto antes da separação, né? Talvez aquele que toma a iniciativa consiga adiantar algumas fases desse luto, talvez umas 3 fases do luto, né? E a negação, porque no começo a gente começa falando assim, não, vai dar tudo certo, eu vou conseguir, vamos junto. Aí quando você percebe que o outro não vai, vem a raiva, né? E aí vem a barganha, para fazer de conta que talvez não tenha acabado, né? Talvez eu consiga, com esse meu processo intenso, pular essas 3 fases e ir para as 2 últimas, né? Que é a depressão e a aceitação, né? Então, assim, ainda que eu feche a porta e tenha convicção de que eu não vou olhar pela fresta, ainda permanece 2 fases ainda, eu tenho impressão, né? Da depressão e da aceitação. A depressão bate, sim. Mesmo com toda essa
obstinação para dizer adeus, né? É assim que eu tento fechar minhas portas e nem sempre dá certo. Às vezes demora muito, eu demorei muito em algumas portas que eu precisava ter fechado antes, justamente por causa dessa intensidade que eu me proponho a dar e desse enjoo que eu fico esperando acontecer. Mas é isso. Um beijo, meninas. A Ali é muito maravilhosa. E eu escuto ela e eu penso assim: dizer não é um ato de amor próprio. Ah, com certeza. É isso. Basicamente é isso. Então, você não vai terminar todos os seus relacionamentos que podem estar balançados de uma vez, mas você vai olhar para eles e vai falar: nossa, aqui eu tô dizendo sim, mas eu queria muito mesmo era estar dizendo não. E aí eu acho que isso é um exercício muito legal de se fazer e confiar que a gente precisa passar pelo luto, que é isso que ela fala nesse áudio. Esse luto do final das relações é sempre muito importante. E não tem jeito, dá muita vontade de pular as etapas e falar: Muito. olha, eu não aceito mais sofrer por isso. E aí você já tá barganhando, porque isso é luto. Então, não tem jeito. E eu acho que é importante viver o luto de todas as relações. Não achar que a gente vai sair de um emprego de 7 anos, que foi o meu caso, e que você não vai viver um luto de um emprego. Sei lá, se afastar de um amigo e não viver o luto. A gente fala muito de relacionamento amoroso, a gente fala com as nossas amigas, com os nossos amigos, com a nossa psicóloga, com a nossa personal trainer, com o porteiro do prédio, com a dona da lojinha perto de casa, com todo mundo. Você fala: ah, menina, fulano terminou comigo. Tô mal, tô arrasada, tô na fossa. Mas quando você termina outras relações, a gente não fala disso. E às vezes pode ficar um luto mal trabalhado, né? Ah, pra caramba. Então a gente tem que trabalhar esses lutos. O que é muito diferente do luto da morte, tá? Assim, porque o luto da morte, ele é um luto definitivo, né? Mas todas as relações que terminam, elas geram esse sentimento na gente. Não, e a Ali falou uma coisa que eu fiquei pensando, ela fala, ainda que eu tenha certeza que eu não vou olhar pela fresta, e eu fiquei pensando nesse olhar pela fresta. Porque a gente vive nesse tempo de redes sociais em que a tua tela do celular é uma fresta, sabe? A fresta tá sempre aberta. Se você quiser manter uma fresta aberta para sempre, você pode manter, porque aquela pessoa tem uma presença virtual, que é meio que um fantasma, porque, sei lá, aquela bolinha que tá lá no seu stories, das pessoas que visualizam seus stories, aquilo ali não é uma presença real. Não é que a pessoa tá na sua vida, mas ela tá na minha vida, ela sempre assiste meus stories. Não, isso aí não era amor, era algoritmo, né? A gente já falou isso. Tem uma camiseta até escrito isso. Maravilhoso, porque a gente se apega a esses fantasmas, assim, e a gente se apega ao olhar pela fresta. E isso muitas vezes impede que a gente vá em frente mesmo. Comecei o episódio falando isso, que eu tenho muita dificuldade de cortar pessoas. Eu tenho dificuldade de bloquear a gente nas redes sociais. Eu acho que é tão agressivo esse negócio de bloquear a gente. Já aconteceu com a gente da Thay ter que cortar um cara pra mim. Ai, foi tão legal, gente. Dela catar o meu celular, ela fala: ah, não, me dá aqui que eu vou falar com esse cara. E pegar o celular e falar: oi, fulano, aqui é a Thay. Eu sou amiga da Flor e eu queria te falar assim, não tá legal isso que você tá fazendo? Tá esquisito, tá pegando mal, menino. Eu falei, só que eu tava bêbada, né? Então eu fui um pouquinho mais grossa, porque a Flor é muito delicada. Tá pegando mal, menino. Eu falei assim: ó, você não tá achando que tá um pouquinho demais, não? Tá ficando feio. Porque a gente, enfim, eu por conta da dificuldade de fechar portas, e eu acho que essa coisa da internet deixa a fresta sempre aberta. E que às vezes você precisa sim bloquear. Às vezes você precisa sim deixar de seguir aquela pessoa. Silenciar, se for muito mal educado, Sim. Silenciar pra não ver a pessoa. Ou assim, não, mas essa pessoa eu gosto de odiar ela. Eu não falo com ela há 5 anos, mas eu gosto de ir lá ver como que ela é tosca. Entendeu? Pra que isso, gente? Pra que isso? A gente, né, como eu disse, se conecta na reclamação, a gente faz amizades com as pessoas porque a gente tem inimigos em comum, né? Isso inimigo é uma palavra forte, mas é assim, tô falando, né, figurativamente. O inimigo em comum conecta as pessoas. E a internet é uma grande máquina do ódio, descontrolada, se você não tomar as rédeas. E quando você fica entrando lá, no perfil daquela pessoa que te faz mal, você tá alimentando o ódio da internet. Então você é apenas uma peça do algoritmo. Para de fazer isso. Eu já fiz.
Eu já entrei com fake no perfil das pessoas pra ver, porque eu não aguentava a curiosidade. Mas me fazia um mal absurdo ficar assistindo a vida das pessoas que não me fazem bem. Então, eu realmente hoje eu não faço assim. E eu, né, sou uma pessoa determinada. Eu já demonstrei isso aqui no podcast. Então, eu me determinei a não vou ver mais a vida de quem não me faz bem. Isso serve para as pessoas que a gente teve treta, para ex, para atual do ex, para ex do atual. Pra gente que você nunca teve uma relação mesmo, mas que você pegou bode. Ai, nossa, eu sou a campeã do bode também. As pessoas, eu pego o bode. Mas também serve para os influenciadores, né? Sim. Porque eu vejo que a gente sofre vendo, que fulano, você viu o que fulano fez? Foi em festa, tava lá em Moreré, na Bahia. Por que você tá assistindo a vida desse brother? Pra quê? Pra passar raiva porque você ficou em casa no final do ano, que você não viu sua família, não tava com seus pais, e o cara tava em Moreré? Não vê, não assiste. Pra se sentir otário, sendo que você sabe, na sua racionalidade, você sabe que o otário é ele, entendeu? Isso conecta muito com o que eu tenho pensado, assim, qual foi a minha conclusão esses dias, pensando sobre isso. É sobre a nossa autonomia de escolher quem fica na nossa vida e quem sai. Então, a gente tem autonomia. Às vezes, talvez as pessoas achem que você não é uma pessoa tão legal porque você chegou para alguém e falou: o que você fez comigo não é legal, eu não te quero mais na minha vida, tá bom? Obrigada. Passar bem. E você pode se sair muito mal se você fizer isso, mas sim, você vai se sair mal com quem? Com os outros ou com você mesmo, né? Então, ponha-se em primeiro lugar e veja. Não, comigo eu acho que eu vou me sair bem se eu fizer isso, vai ser bom pra mim, vai ser bom pra minha evolução, pra minha saúde mental, pra minha paz interior, né? Eu vou parar de tomar remédio pra dormir, porque essa pessoa me estressa demais. Faz isso, deixa os outros falarem. Sim. Não, e aceite. Talvez não fazer sempre a coisa tão certa, sabe? Talvez não ser sempre a melhor pessoa, a pessoa que tem mais consideração pelo outro. Não, tá tudo bem ser um pouco egoísta às vezes, sabe? Tá tudo bem colocar a máscara de oxigênio em você antes, assim. Porque o outro vai precisar se virar, né? Isso ficou muito pra mim e ficou muito a coisa falando, né, de relações amorosas. A gente tem muito essa coisa de, o amor é um raio que cai na sua cabeça e você fica de 4 pela pessoa. E a Ali fala isso em um áudio, né? Amor não é isso. Você não ama uma pessoa porque naquele dia ela estava belíssima na primeira vez que você viu ela. Você ama, inclusive, por causa do drama que você vive junto. Você ama por causa da construção, das dificuldades que vocês superam, das brigas que vocês têm e ao final vocês olham um pro outro e decidem tentar de novo. São essas coisas que fazem a pessoa amar, né? Então, assim, às vezes vai ser uma relação muito preciosa. Você ficou 10 anos com essa pessoa, você ficou 20 anos com essa pessoa, talvez você nunca mais tenha um amor igual. Talvez você nunca tenha um amor igual, mas você quer mesmo outro amor igual? Que tal uma coisa diferente? Que tal um outro tipo de amor? Que tal amigos? Que tal você e você? Não é porque aquela relação foi imensa que ela não tem o direito de acabar. As vidas úteis das coisas, das relações e, enfim, das pessoas também, elas têm o direito de acabar, sabe? De se esgotar. Tá tudo bem, sem que ninguém precise ser ocupado por aquilo, né? Tá tudo bem fechar a porta simplesmente porque o tempo não permite mais que seja da mesma forma. E é lindo fazer uma autocrítica. É legal a gente fazer isso. Não uma autocrítica, mas uma autoanálise. Eu tô num grupo de meditação com o Projeto X, e eu tava no encontro essa semana e o Aldir do Projeto X falou uma coisa que me marcou muito, que é também sobre esse assunto de abrir espaço para o novo, que a gente estava conversando, mas ele falou assim, eu acho que esse é um ensinamento do Osho, mas eu não tenho certeza. Quando você puder parar para avaliar, veja se você está levando mais mel para a vida das pessoas ou mais veneno para a vida das pessoas. Porque é fácil olhar para o outro e dizer assim, esse aqui está me envenenando, aquele ali está me trazendo doçura. É muito mais fácil você olhar para os outros e saber quem traz mel, quem traz veneno para sua vida. Mas e você? Vários momentos da vida a gente leva veneno, né? Todo mundo. Isso faz parte da dinâmica. Uhum. Mas o segredo aí do equilíbrio e para você manter suas relações mais saudáveis é você parar de levar veneno e levar mais mel para a vida dos outros. Então eu acho que é isso. É isso.
Então vamos lá para as nossas indicações. Pensando nessa coisa de impossível falar de fechar portas e não falar dessa coisa de amor romântico, dessa coisa de nossa, mas essa pessoa era o meu match de vida, essa relação é a relação, como é que vai ser sem essa pessoa? É uma música de um cara, de um desses músicos internéticos, assim, é o Tim Minchin. É um vídeo no YouTube e é uma música dele que se chama If I Didn't Have You, que é E Se Eu Não Tivesse Você? Porque a gente tem esse discurso romântico de se eu não tivesse você, como é que a vida seria? E a música toda diz, se eu não tivesse você, provavelmente eu teria outra pessoa. Porque estatisticamente é impossível que eu tenha encontrado a minha única alma gêmea na faculdade, no interior do Mato Grosso, aos 23 anos, entendeu? É impossível que não tenha uma outra pessoa. Que ele seja única. Que ele seja a pessoa feita pra você. É impossível. É verdade. E é muito divertido, é um vídeo muito divertido. E eu trouxe um podcast, pra não variar, que é da Bom Dia Óbvios, o episódio é número 23, então é um episódio já mais antigo, que se chama Especial Novos Começos, Detox nas Relações, que é mais ou menos nesse clima da conversa de hoje. É um episódio mais antigo da Óbvios e que a gente precisa aí olhar para as nossas relações e fazer um detox, assim como a gente faz no nosso corpo. Tem que fazer um detox na vida real. E então, gente, encontrem a gente nas redes. A gente tá no Instagram com @convite-pra-ser-adulto. A gente tem o grupo do Telegram, como eu falei lá no começo. Entrem lá no nosso grupo pra gente conhecer vocês, saber quem são os nossos ouvintes fiéis que estão até aqui no final. Agradecemos a presença. Conheçam a nossa campanha de financiamento coletivo no Apoia-se. É apoia.se/convite-pra-ser-adulto. O link tá na descrição desse episódio, nos nossos Instagrams, vocês vão encontrar. E a minha @, pessoal, é Thay Pascoal no Instagram e Pascoal Tayane no Twitter. A minha é Flor_Reis e a gente também tá no e-mail convite-pra-ser-adulto @gmail.com. Um beijo!